Olá pessoal, Thiago Belotti aqui mais uma vez, bem-vindos a mais um quadro Meus Dois Cinemas. E o convidado de hoje é muito especial, é um cara que está começando no YouTube, ele tem um canal chamado Pipocando, não sei se vocês ouviram falar, tem 2.200.000 inscritos. Eu chamei ele para ver se, né, você dá uma força para o canal ganhar um empurrão, porque a gente sabe que é difícil começar no YouTube. Mas o cara chega lá, né? É o Rolandinho, para quem não sabe o que eu tô falando. Boa noite, Rolandinho. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, audiência. Tô feliz de estar aqui. Eu gosto do seu canal. A gente discutiu alguns temas, né, sobre o que a gente deve falar. Eu gosto de deixar o convidado sugerir alguns temas e ele deu a ideia de falarmos sobre a diferença entre blockbusters e o que eles chamam de cinema art house. Se é possível um realizador ou uma indústria criar um filme com elementos das duas linhas, ou se uma coisa exclui a outra, ou se são linguagens muito diferentes, se deveria ser assim. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Claro, blockbuster a gente pensa logo em Hollywood, mas também existe o filme mais comercial fora de Hollywood, art house, aí a gente já pensa fora de Hollywood, mas enfim, nada exclui totalmente uma coisa ou outra. Então eu quero começar te perguntando, já que o seu canal se chama Pipocando, qual época do ano te empolga mais? Se é junho, julho, quando saem os blockbusters americanos, os filmes de verão, né, os summer blockbusters, ou dezembro, janeiro, quando saem os candidatos a Oscar, ou picotado quando saem filmes mais art house ainda do que os do Oscar. A época dos blockbusters com certeza é a época que movimenta mais os ânimos aqui, porque eu trabalho com isso. Então, assim, acho que você também sente isso, porque você faz vídeos de cinema, né? E esse é o momento onde a gente produz mais conteúdo, onde quem produz sobre cinema no YouTube brasileiro e no mundo inteiro em geral faz mais visualizações. Com certeza esse é o momento mais ativo pra mim, né? Mas ano passado a gente comentou o Oscar pela TNT. E eu pela primeira vez assisti todos os filmes do Oscar, sabe assim? A gente teve que estudar as pautas, tudo. Como espectador, eu acho que dezembro é o momento onde saíram os meus filmes prediletos, os filmes que eu mais gostei. Mas eu também gosto bastante do momento em que os blockbusters saem. Então eu fico meio em cima do muro. Como espectador, essa é a época do ano que eu começo a me empolgar, porque, sei lá, os filmes são melhores. Embora os blockbusters divirtam muito, eu acho que em qualidade de filme não dá pra comparar. Mas nem os filmes com potencial Oscar, nem todos entram nessa categoria do art house. Art house é uma coisa mais existencialista ainda, mais reflexiva ainda. A gente, filme de Oscar não é... Pô, Coração Valente ganhou Oscar, Retorno do Rei ganhou Oscar, vai falar que Retorno do Rei é um filme art house? Não é. Então o que seria um filme art house? O cinema arte ou art house seria aquele onde o comprometimento não é então com o público ou com a opinião do público especificamente, mas sim com o resultado da ideia que quer ser transmitida, né? Então assim, existe um requinte de linguagem, então assim, busca-se cumprir uma série de objetivos que não privilegiam o público, no sentido de que você não espera que o público acompanhe ou que o público se envolva com o seu trabalho, mas sim que você entregue exatamente aquilo que estava na sua cabeça, né? Assim, é mais ou menos isso. Você não vai ceder durante o processo, sei lá, então para a produtora, você vai ceder pensando no orçamento, né? Você vai manter até o final. Eu entendi o que você quis dizer, mas deixa eu discordar só de uma parte. Eu acho que não são filmes que não têm um compromisso com o público. Eles não têm um compromisso para atingir o público a qualquer custo. Porque existe um nicho para o cinema art house. Senão, os filmes não tinham um motivo para existir. Então não é assim, eu não quero que ninguém veja esse filme. Eu não faço questão do planeta inteiro ver o meu filme. Existe até uma certa arrogância subjacente do público que só vai ver filme art house, que ele gosta de pensar que ele é cinéfilo de verdade. Existe um pouco disso. Público, nariz empinado, esses caras que vão de cachecol, mesmo estando no verão, sabe? Mas, assim, a diferença que eu vejo são filmes mais baratos, porque eles não precisam de 100 milhões de dólares para serem feitos, e são diretores que têm uma linguagem mais experimental, mais reflexiva, mais introspectiva, mais existencialista, em alguns casos, pegando um Terence Malick da vida, que adora viajar com seus filmes. Não concordo que sejam filmes que não pensem no seu público, mas pensam num público nicho. O blockbuster quer agradar a todo mundo. A grande diferença é que o blockbuster começa com dinheiro. São produções caras, 2, 3, no mínimo, atores
que vão atrair dinheiro, um diretor que vai atrair dinheiro. O grande diferencial talvez esteja também na campanha de marketing. Sim, Muito dinheiro em termos de propaganda, trailer. As diferenças são mais ou menos essas. E aí uma das questões que a gente estava conversando é se é possível você misturar os dois universos. Honestamente, eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você tira as características essenciais de um para tentar entrar na outra, você deixa de ser ou art house ou blockbuster. Significa que todos os blockbusters são vazios? Não, há blockbusters extremamente divertidos e há blockbusters, por exemplo, que ganharam Oscar. Esse nicho de filmes que entretêm, de filmes pipoca, mais que são premiados na academia, existe. Mas aí o filme não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que o art house mesmo, Tarkovsky, David Lynch, Terence Malick, Morangos Silvestres, filmes nessa linha. Pega um Andrei Rublev, Trilogia das Cores, Sangue Negro, Árvore da Vida, que eu odeio, mas Árvore da Vida é Sob a Pele, A Fita Branca, Era uma Vez em Tóquio. Esses filmes são art house mesmo, eles não são filmes caros e são filmes que têm algo diferente a dizer. Se você falar, saiu o primeiro blockbuster art house, eu não consigo pensar em nenhum, não sei se você discorda. Eu acho que ainda existe um outro espectro, porque eu trabalhando com o público, e aqui no Pipocando virou uma empresa, né? A gente tem uma equipe grande, a gente tem que manter a máquina girando, né? Então a gente realmente virou quase uma emissorinha no sentido de que a gente precisa de público, a gente precisa bater as metas de visualização e tudo. Então isso faz a gente ficar muito analítico com essa coisa do cinema e com o público brasileiro. E no exemplo do Brasil, o que eu consideraria um cinema arte, eu sei que é bobagem falar isso, porque qualquer obra que tem uma pretensão artística, quando você analisa o público brasileiro, né, e aí eu tô falando desde aqui do Núcleo São Paulo até Nordeste, eu converso com todas essas pessoas no meu canal. E você vê que, por exemplo, falar de Tarantino, por exemplo, entre o pessoal aqui de São Paulo, é uma coisa perfeitamente normal. As pessoas entendem muito, né, a maioria, majoritariamente entende e participa do papo. Quando você vai pro Nordeste, as pessoas não sabem quem é o Tarantino, entendeu? Assim, existe um espectro maior quando você pensa no grande público geral. Uma coisa é um filme faturar. Eu vou dar um exemplo. Interstellar. Interstellar é um filme popcorn, é um filme que se explica. Ele é um filme bem, assim, blockbuster. Mas ele, com certeza, não é um blockbuster pensando no público geral do mundo. Pensando assim, como acessível ele é para as pessoas, entendeu? Então aí você começa a perceber que esse papo ele é mais complexo, porque o que a gente considera um filme mais artístico, um art house, e um filme que tem essa proposta mais fã, ela muda quando você muda o teu grupo assim, de análise, né? É um dos grandes dramas que a gente vive com o Pipocando hoje. A gente não pode fazer a teoria explicando Interstellar. As pessoas nem assistem Interstellar, assim, sabe? O público como massa. Por isso que eu digo que mesmo que entre cinéfilos, entre quem gosta de cinema, a gente fala assim, não, mas Interstellar está anos-luz de ser um filme art house, porque tem várias limitações que impedem ele de ser assim. Ele tem um comprometimento muito grande com o orçamento, ele não ousa na linguagem. Mas se você for pensar, ele ainda é uma tentativa muito ousada frente ao público geral. Então, assim, eu acho que essas tentativas, mesmo que elas não alcancem esse posto de art house, elas são tentativas interessantes, porque eu acho que é um bom ponto de migração, sabe? Mas então, como o público ele é tão alienado a certos tipos de cinema, você acha que não existe um interesse por parte dos estúdios de tentar unir esses idiomas? Eu assisti ontem, ou antes de ontem, A Chegada, né? E o diretor também dirigiu Enemy. Eu vejo que Enemy, por exemplo, é um filme inacessível para quem não está disposto a se dedicar ao filme, né? E eu acho isso uma das coisas mais legais do cinema. Eu adoro quando termina o filme e eu não captei 100% do que o cara tem para dizer, porque eu acho que é isso que faz você crescer como espectador. Mas, por exemplo, A Chegada também não é um filme tão acessível, no sentido de que ele tem uma proposta até que complexa, mas ele é bastante mais próximo do público do que o Enemy. Os temas de linguagem, que são mais complexos, eles são tratados de maneira acessível, mas também não é um filme de invasão alienígena. É um filme que tem muito mais a dizer. Às vezes, quando ele tem algo a mais a dizer e esse algo a mais não é 100% perceptível, ele corre o risco de ser mal interpretado pelo público. Se as produtoras vão conseguir ou têm a pretensão de fazer filmes, então, que transitam entre esses gêneros ou traz um público de um lugar para o outro, etc., né? Tanto a pessoa que só pratica art house e vai lá e assiste um filme um pouco mais popcorn e se diverte, quanto o contrário, é engraçado você ver o trailer de A Chegada. Porque o trailer de A Chegada, ele é uma coisa assim, ele vem de um filme de ação, é uma invasão alienígena absurda, cabulosíssima,
Em nenhum momento o trailer dá pista de que o filme vai tratar sobre a dor da perda. Traduzindo, ele caga pro tema do filme. A discussão temática do filme é ignorada no trailer. E o trailer é um trailer de um filme de ação alienígena. O público mais popcorn, ele vai ver isso antes do Avengers, sei lá, e vai falar, pô, filme legal, sabe assim? E vai lá no cinema e vai se frustrar completamente. O único gênero, olha que curioso isso, o único gênero hoje que consegue misturar o art house, incorporar o art house e não perder os fãs do gênero é o terror. Você pega filmes recentes como aquele It Follows, aquilo é um art house horror movie. Tem um outro também, bem recente, The Babadook. É um filme de terror, mas é um filme, o monstro é uma metáfora e tananã. Mas o terror é um nicho também. Dificilmente você vai gastar 200 milhões de dólares num filme de terror. Então aí você entra na questão do art house vinculado ao cinema independente, mas filme independente e filme art house não é a mesma coisa. Tanto que você vê casos de filmes independentes que fizeram uma fortuna em Hollywood, até Rocky, né? Lembra do Rocky, do Stallone? Era um filme independente. Pequena Miss Sunshine, Blair Witch, né? São filmes pequenos que fizeram fortunas. Agora você vê poucos casos de filmes art house que fizeram fortunas. Porque o público, o publicão não quer ver aquilo. Hollywood é um pouco acomodada na sua fórmula. Eu acho isso normal em qualquer indústria, né? E eu não tô nem dizendo que o cinema está ficando pior. Eu nem tenho essa percepção. Eu acho que saem filmes muito bons. É legal levantar minha opinião pro público também, de que eu não acho que o filme art house é um filme que não é tão artístico, ele é ruim, ou ele tem mais chances de ser ruim. Muitos filmes que são blockbusters, ou Pequeno Senhor dos Anéis que você falou, eles são tecnicamente muito bons, eles são filmes que merecem uma ótima avaliação. Mas entendeu? não só tecnicamente, isso é um dos maiores diretores de blockbusters é o Spielberg. Essa concepção de que filme pipoca não faz nada além de... não. Concordo com você, que eu acho que sempre vai existir uma distância, no sentido de que quando o cinema comum, convencional, tiver incorporado coisas da linguagem que o cinema arte está usando, está na vanguarda testando, isso já não vai ser mais uma linguagem então de vanguarda, e aí então esse cinema vai estar testando novas coisas, entende? O cinema ele evolui como linguagem, a gente como espectador fica cada vez mais complexo, até o espectador mediano, só que eu acho que se você pensa assim, você fala assim, é impossível, eu prefiro viver com a utopia de que é possível misturar essas coisas para que Hollywood continue tentando. Eu não tô pensando exatamente nesse cinema lynch, tão assim ousado com a linguagem e assim com temáticas tão complexas. Eu tô pensando mais assim em filmes que estão de alguma forma puxando essa fronteira um pouco pra frente, assim, sabe? O Fincher é um cara que eu acho que faz umas coisas interessantes nessa borda. E vou falar aqui do Nolan, eu sei que é polêmico, mas eu acho que o que o Nolan faz? Partindo da perspectiva do resto do que é produzido como blockbuster, entendeu? Eu acho que assim, ele pelo menos introduz, ele permite, talvez, o público mediano experimentar a sensação que alguém que já está mais avançado nessa vida de cinéfilo experimenta quando assiste um grande filme. Ele monta o filme para que a pessoa tenha a possibilidade de experimentar as descobertas por conta própria, mesmo que depois ele as revele posteriormente. Eu acho ele um diretor ousado pro cenário que nós temos ali. Eu acho que ele faz muito com os filmes e os roteiros que ele produz, entendeu? Assim, eu acho assim, um filme como Inception, por exemplo, é algo de inconcebível quando você vai falar pra alguém, ó, vou fazer um filme que vai faturar milhões, vai ser um blockbuster e as pessoas vão gostar e vai ter fãs. E é um filme sobre um cara que entra no sonho dos outros. Da mesma forma que o Fincher fez o Clube da Luta, por exemplo, que é um novo clássico. Com certeza não é um filme tão artístico, mas ele é um filme que também está na beirada. Sobre o Fincher eu concordo. E até porque o Fincher ele é inteligente. No próprio Clube da Luta, o que ele faz? Ele bota o elemento... esse carinha e esse... Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Sim. Os dois são a mesma pessoa, é um mindfuck e tal. Mas ele põe sequências de porrada. Então ele sabe que o publicão vai ter algo lá, mesmo se ele não quiser parar pra pensar e uau, ele vai ver porrada. Ele sabe jogar entretenimento mais clássico dentro do mindfuck. O Fincher faz isso como ninguém. O Nolan, menos. O filme mais art house do Nolan é o Memento, que é o que menos fez sucesso em termos de dinheiro. O que o Nolan conseguiu fazer com The Dark Knight é o único filme de super-herói que você fala, é um filme de super-herói que transcende o gênero.
ele pode ser um filme de máfia, ele pode ser um filme de crime, ele é um filme alegórico. Nenhum outro filme de super-herói consegue isso. Nem o Watchmen. O Watchmen é um filme de super-herói mais pensante, mas ainda dentro do universo do quadrinho no qual ele é adaptado. O Nolan conseguiu pegar o Batman, que é o super-herói mais famoso do mundo, né? Um top 5 pelo menos. Se um milionário resolvesse virar um vigilante, isso é quase plausível. Essa foi a abordagem dele. Então sim, Nolan é um cara que sabe pegar os elementos pipoca e elevá-los a um status um pouquinho além. Concordo, mas não conseguiria dizer que ele é um diretor art house. Fincher, ok. Nolan, não. Não, mas eu digo mais a tentativa, entendeu? Assim, ó, e é isso que eu te digo. Eu acho assim, tem tanto produto em Hollywood que já tá enlatado, e eu acho que o Nolan não. Eu acho assim, o Nolan, mesmo ele sendo um diretor que não consegue esse status como o Fincher consegue, ele entrega pra massa algo novo pra eles, assim, sabe? Novo da perspectiva do que é visto na maioria dos filmes. E isso eu acho uma coisa interessante, porque eu acho que pelo menos a gente vive numa utopia de falar assim, os filmes blockbusters, eles talvez cheguem lá, sabe assim? Talvez a gente chegue e veja um filme que vai fazer uma bilheteria absurda, que já que o Nolan, fez Interstellar e foi bem, né? O Fincher agora dirige série, quem sabe agora a gente consegue fazer um filme que está mais próximo disso. Resta ver se existe uma vontade em Hollywood de fazer isso, de fazer um blockbuster que faça o público pensar mais. Eu não sei se eles precisam, os blockbusters se pagam e Hollywood visa dinheiro acima de qualquer outra coisa. E os filmes art house estão lá, eles custam muito pouco e tá cheio de diretor mais cabeça lá com seus projetos. Por um lado, por exemplo, minha última crítica do canal foi de um filme da Disney chamado Queen of Katwe, acho que é isso. E é uma história muito montadinha, que segue todas as batidas narrativas, e eu me diverti plenamente com o filme. Eu tava lá esperando ver uma menina que não tinha chance nenhuma na vida se superar e virar uma grande campeã, e a batalha final, e ela ganhar o jogo, e todo mundo carregar ela, e aí a musiquinha inspira. Era o que eu queria, e era o que o filme me deu. E eu que sou o crítico de cinema exigente, que não dou nota alta pra nada, entendeu? Então, eu acho que mesmo o cinéfilo mais rígido, ele tem um momento onde ele fala, tem até essa expressão que eu não gosto muito, de desligar o cérebro, e tem muito crítico que fala isso, né? Desliga o cérebro que você vai adorar o filme. Não é bem assim, mas tem hora que você quer aquele clichêzão. Eu não sou, por exemplo, a favor de acabar com os blockbusters. O próprio crítico, ele consegue diferenciar e falar, esse é um filme da Marvel e é claro que a gente não vai esperar um tratamento do Fellini, então vamos relaxar, comer pipoca e curtir o filme. Eu acho que o público nicho que só quer ver filme pra pensar, ele vai achar esses filmes. Então eu não sei, por isso que eu discordo um pouco de você, eu não sei se há uma necessidade de Hollywood de ampliar intelectualmente os seus blockbusters. Isso vem mais de projetos autorais de diretores do que de projetos de estúdio. Porque o Nolan é um cara que fala, eu vou fazer o meu filme, esse é o meu Batman. É tanto que ele não faz parte do universo da DC. De fato, Hollywood não precisa desse esforço. Acho que talvez alguns realizadores tenham isso como uma meta pessoal, de talvez incluir em seus filmes uma linguagem um pouco mais requintada. Eles mesmo queiram, né, testar novas coisas dentro do que Hollywood possibilita, né? Então acho que é mais isso. Mas eu queria adicionar uma coisa na discussão, que eu penso que talvez o cinema seja a arte mais acessível. Essa coisa da imagem, ela é uma coisa próxima das pessoas. Justamente por causa disso, ela consegue ser grandiosa num ponto diferente da literatura ou de outras artes. Então por isso que eu acho que quando a gente fala do cinema arte, tudo, eu entendo, eu acho muito bacana os filmes que têm essa proposta, mas eu também respeito muito filmes que são mais simples mesmo, como você estava falando, e que tem momentos memoráveis. Você acha que o cinema é uma arte mais acessível que a música? O cinema envolve música, envolve literatura, é a única forma de arte que tem outras inseridas nela. Você não faz um filme sem um roteiro que essencialmente é uma história, ou seja, a literatura. Agora, a literatura ela é uma arte sozinha. Quando o cinema usa literatura, ele no máximo empresta alguns elementos e utiliza de um texto, mas a literatura tem uma linguagem específica dela, né? Ela tem a sua forma de criar o seu próprio universo, que o cinema não utiliza porque está em linguagens diferentes, né? São artes diferentes. O cinema empresta coisas da arte e literatura, mas ele não de fato utiliza a literatura na sua plenitude. Nem quando você pega filmes como, por exemplo, você pega Ensaio sobre a Cegueira. O filme utilizou a história do Ensaio sobre a Cegueira. Como leitor, eu sei que o que há de grandioso em Ensaio sobre a Cegueira não é necessariamente a história, mas sim, né, a perspectiva do cara que está narrando, momentos específicos que o cinema constrói de uma outra forma. E aí a grandiosidade da cena reside em outro lugar. Está cada vez mais comum filmes adaptados de livros. Você acha que eles
dificilmente funcionam tão bem, justamente porque a literatura é uma arte com propriedades que o cinema não consegue reproduzir? Você acha que da página do livro para o roteiro há um problema de transferência? Eu acho que o principal problema é que alguns realizadores, quando pegam um grande livro, esperam que a transição crua de uma para outra resulte em uma grande história. Só que, como eu disse, a literatura tem características muito próprias. Dom Casmurro, por exemplo, é uma história chata, sabe? Assim, todos os livros do Machado de Assis são sobre um homem que amava 2 mulheres, e aí ele trai uma em detrimento de ficar com a outra. Os núcleos são muito parecidos, ele fica nessa esfera que era do século dele, e eu acho que é aí que reside uma característica que é bem específica da literatura. O cara que tá te narrando a história, ele tem muito tempo, diferente do cinema, onde você precisa de ritmo, onde você precisa ter uma preocupação estética, que tá sempre presente. Você tem que usar de outros artifícios. Então a literatura não. Então o cara pode parar para fazer uma inferência gigante no meio do livro, que às vezes vai ocupar 1/3 do livro, e que não progride a história nem um pouco. Então às vezes os realizadores pegam e simplesmente transferem. No Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, se transferiu a história. Por que eu acho legal? Porque o filme não foi preguiçoso a ponto de acreditar que simplesmente a transição dessa história, que é premiada e muito interessante pro cinema, seria, enfim, a resolução do problema. Ele ainda se esforça em criar cenas, né? ele ainda progride na linguagem cinematográfica. Talvez Hollywood seja um problema nesse sentido, porque eu acho que se fosse um filme mais Hollywood, ele não teria traído a mulher, aquela cena onde ela vê ele comendo outra e ela meio que entende porque ela não entende esse mundo dos cegos, entendeu? Tem um pouco disso também, um pouco do conservadorismo. Ensaio sobre a Cegueira funcionou porque o aspecto nojentão do filme, do livro, está no filme. Tanto que o autor, o Saramago... Ele até chora na exibição. Ele hoje em dia já é falecido. Mas é isso, eu acho assim, essa visão de que é uma outra arte. Enemy é um baita exemplo. É de um livro do Saramago também, que é O Homem Duplicado. Quando você vai assistir ao filme, a proposta, a discussão temática é outra. No livro não tem aranha, o livro é sobre identidade. Então é o Saramago discutindo a identidade do homem moderno, até onde é a nossa identidade, até onde é o coletivo. É interessante porque talvez um foco só na identidade não teria funcionado tão bem cinematograficamente. Como é o Denis Villeneuve, que é um baita diretor, às vezes é a questão do cara pegar o material e falar, não, para isso funcionar como cinema, eu tenho que fazer isso. De novo... Você tinha falado, não é, o cinema envolve a literatura, mas não do jeito que ela é. É verdade, não, você tem razão nesse sentido. Isso daria um belo meus dois cinemas, né? Livro versus cinema, o que é melhor? Tem muita gente que argumenta que a trilogia Senhor dos Anéis é melhor do que os livros do Tolkien. Na verdade, eu acho a trilogia cinematográfica melhor do que os livros. A densidade de um livro do Tolkien, ela não está onde na literatura se considera o mais art house, entendeu? Assim, o Tolkien, ele deixa a coisa complexa, mas de um jeito... É como se num filme você... um Donnie Darko. É como se fosse um Donnie Darko no sentido de que é complexo entender o que está acontecendo, ou é cansativo acompanhar a narrativa. Assim como o Denis Villeneuve fez, o Peter Jackson, muito inteligente e fã dos livros, como bom cineasta, reconheceu, e é uma adaptação bem fiel, claro que não é completa, mas ele reconheceu que esse aspecto, até mais existencialista do livro, eu confesso que é um livro que eu tive dificuldade para ler inteiro, o cineasta tem que saber pegar esse material e falar, isso não funciona para cinema. E o Peter Jackson fez isso perfeitamente. E eu acho que existe um link entre o que a gente está falando, só para não ficar uma conversa esquizofrênica, que assim, eu fico feliz que esse gênero que se propõe um pouco mais artístico, ou art house, exista, porque eu acho que é aí que residem as melhores adaptações. Mas Hollywood é muito seletivo com os livros que eles vão adaptar, por isso que se adapta tanto filme de distopia adolescente, porque eles sabem que vai dar um tipo de... Eles dificilmente vão pegar um livro mais complexo, a não ser que eles encontrem um diretor que consiga extrair só o elemento de entretenimento daquele livro. Enfim, vamos fazer assim... Eu tava querendo fazer esse vídeo há muito tempo, e feliz em saber que você é fã de livros, porque eu também sou, então a gente já deixa, assim, nos comentários, se o pessoal falar apoio, a gente deixa para uma parte 2. A gente pega 10 livros que viraram filmes que funcionam, 10 que não funcionam, que são desastrosos, e discute por quê. Eu acho que seria um excelente vídeo, se você topar. Daqui a alguns meses, ou semanas, ou anos, a gente faz. Então vamos tentar chegar a uma conclusão. Existem nichos do cinema, art house é um, dificilmente as misturas vão dar certo, são propostas diferentes, eu acho bom que seja assim, eu acho desnecessário tentar misturar, de vez em quando é algo bem-vindo, mas do jeito que tá, funciona. Eu posso me dar o luxo de ver Piratas do Caribe 1, que é o único que presta um dia, e assistir a Fita Branca no outro dia, e tô satisfeito com isso. Eu fico contente quando filmes aonde isso é bem-vindo
se ousa um pouco mais em Hollywood, então por isso que eu acho que o contato entre essas duas áreas é interessante. E, por exemplo, eu fico triste, como, por exemplo, ver um filme como O Menino e o Mundo, brasileiro. Eu considero um filme bem art house no sentido de que ele, dentro do gênero de animação, ele é muito ousado. Difícil para compreensão do público médio, e isso impediu que o público brasileiro assistisse essa animação que foi pro Oscar, porque quase ninguém viu, e as próprias pessoas no Oscar, como não tinha uma campanha publicitária muito grande, os próprios votantes do Oscar não devem ter visto muito. A minha esperança é que nos filmes que isso é bem-vindo, isso possa ser feito, sabe? Possa ter uma proposta a mais do que só cumprir o script e entreter. E eu acho que esse é o meio termo que eu acho que pode existir. Eu acho que não dá pra misturar, mas eu gosto quando algum realizador de Hollywood com muito orçamento tenta misturar alguma coisa disso, entendeu? Porque daí eu une dois universos que eu gosto muito. Excelente. Bom, Rolandinho, Bruno, não sei como você prefere. Obrigado por aceitar gravar aqui. Meus Dois Cinemas é um quadro que eu gosto muito e é difícil conseguir pessoas para gravar. Foi muito legal, gostei do papo. Se você quiser gravar qualquer outro tipo de colaboração, estou à disposição. Muito obrigado. Sou admirador do seu trabalho porque eu acho que você faz uma coisa muito legal no YouTube, que é realmente ainda estar proposto se dispor a fazer uma coisa que é um pouco mais, talvez, restrita, mas que eu gosto muito. Então, desejo todo sucesso pro canal. Papo muito legal. Eu queria que os canais de cinema aqui no YouTube conversassem mais. A agenda é muito louca. Então, valeu, Bruno. Obrigado, pessoal. É isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. E até a próxima.